Olá, professor Evandro Ramos aqui contigo, na nossa disciplina de Fundamentos de Enfermagem, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a enfermagem moderna e a classificação internacional de diagnósticos de enfermagem com a taxonomia NANDA. Vamos lá? Bom, a enfermagem moderna, ela tem como suas bases um rigor técnico, literalmente, e científico que começou a se desenvolver a partir do século XIX, com a Florence Nightingale e também com a Gabe Marley. Essas precursoras da enfermagem no mundo foram as que trouxeram várias questões importantes relacionadas a um olhar diferenciado para o cuidado e conseguiram ser as precursoras desenvolvendo ações simples nos ambientes hospitalares, fazendo com que houvesse muita melhora nos casos de saúde e de doença da população daquela época. Essas precursoras trouxeram um modelo de assistência diferenciado para a enfermagem, que algumas dessas questões são utilizadas até hoje, nos dias atuais. Então, depois de ter trabalhado os cuidados com soldados vindos das guerras, e principalmente a Guerra da Crimeia, esse modelo de assistência foi desenvolvido e trazido para os dias atuais. Quais são as características desse modelo? Efetuação de registros clínicos, que a partir de um momento em que um soldado vindo da guerra com algum ferimento desse entrada em um serviço de saúde ou um hospital de guerra, era feito um registro desse soldado com os tipos de males que ele tinha e os tipos de lesões, se ele tinha algum tipo de amputação, se ele tinha alguma gangrena na época. Nesse sentido, as ações eram direcionadas para cuidado referente a ter esse registro dessas pessoas que fizessem a entrada no serviço de saúde. Também foram precursoras desse modelo a questão de limpeza do ambiente. Não se tinha uma visão diferenciada sobre micro-organismos naquela época. Dessa forma, acreditavam-se que às vezes o ambiente, a escuridão e a sujidade, ela não trazia malefícios. E um olhar diferente, principalmente pela Florence, trouxe que a questão de limpeza poderia estar relacionada com as questões de doença e infecções. Outra questão importante foi a segregação, a separação de doentes em alas ou até mesmo pequenos setores ou ambientes daquele hospital de guerra. Desta forma, o cuidado ele era muito mais direcionado e também se poderia diferenciar e separar aqueles doentes que tinham algum problema respiratório que poderia transmitir para outros doentes daquele hospital ou não. Mais luz e mais troca de ar nos ambientes. Florence foi precursora nesse tipo de sentido, trazendo que era importante que existisse janelas, era importante que existisse luz solar adentrando os ambientes de repouso dos pacientes. Nesse sentido, trouxe uma perspectiva diferente, principalmente em relação às questões de micro-organismos e a patogenia desses micro-organismos como conhecemos hoje. A pesquisa e o estudo científico da enfermagem, ela não está estagnada hoje. Por quê? Porque hoje a enfermagem, ela constantemente busca trazer novos conceitos, novas práticas para a enfermagem baseada em evidências. Há uma iniciativa constante, atualizada e editada pelo Conselho Internacional de Enfermeiros, designada por Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, conhecida como a CIP. Dessa forma, essa prática faz pesquisas no mundo todo em que profissionais mandam suas sugestões, mandam seus casos clínicos e as medidas de intervenção, de cuidado que foram realizadas
para um estudo mais elaborado e difundir isso posteriormente para todos os profissionais no mundo. Essa classificação guia os enfermeiros na formulação de diagnósticos de enfermagem, para planejamento de intervenções de enfermagem e realiza também as avaliações dos resultados dessas intervenções. Logo, um paciente que tenha um X de sinal e sintoma relacionado a uma doença ou não, são avaliados pela enfermagem, pelo enfermeiro, pela enfermeira, nesse sentido do diagnóstico, ver se as questões pertinentes às necessidades desse doente, são colocadas em prática intervenções de saúde de cuidado, com um olhar de cuidado, e são avaliados periodicamente essas intervenções. Por exemplo, o simples ato de estimular um paciente a realizar higiene oral e também realizar a higiene oral em um paciente acamado, entubado, é instintivamente muito favoroso a evitar proliferação de micro-organismos nessa cavidade e também o aparecimento e desenvolvimento de doenças. O material que é elaborado e editado nessa CIP, ele é fruto de um trabalho de várias associações de profissionais da área de enfermagem do mundo todo e mundialmente difundido para essa prática de enfermagem relacionada ao cuidar seja uniforme no mundo todo. Vamos agora para o nosso segundo tópico dessa aula de hoje e vamos falar um pouco e entender sobre o diagnóstico de enfermagem segundo a taxonomia NANDA Internacional. Quando falamos em diagnósticos de enfermagem, existem muitas taxonomias e a mais conhecida, mais difundida e a que tem maior base teórica é a NANDA Internacional, que traz uma classificação de diagnósticos de enfermagem. Essa classificação consiste em um manual padronizado de diagnósticos de enfermagem, que é a NANDA Internacional. Os diagnósticos reais e de risco são listados por suas características definidoras e fatores relacionados. Tem uma estrutura diagnóstica que não se encontra em nenhuma outra linguagem da enfermagem. Médicos, eles tratam doenças. Logo, eles seguem um procedimento de diagnóstico internacional chamado de CID, Código Internacional de Doenças. A enfermagem, ela trabalha com doentes, porém ela não faz diagnóstico de doenças, mas ela faz diagnósticos de cuidados. Então, a taxonomia NANDA oferece uma maneira de classificar e de categorizar as áreas de preocupação de um enfermeiro. Dessa forma, os enfermeiros lidam com respostas a problemas de saúde, processos de vida entre os indivíduos, grupos e também comunidades. Um diagnóstico de enfermagem pode ser focado em 3 vertentes: um problema, um estado de promoção de saúde ou um risco potencial. Como o enfermeiro faz um diagnóstico de enfermagem? O processo de enfermagem ele inclui uma avaliação inicial do paciente, um diagnóstico dos seus sinais e sintomas relacionados aos cuidados, um planejamento de ações e de diagnósticos que vão ser feitas com esse paciente, priorizando ações, um período de avaliação para se entender e compreender se a intervenção de enfermagem que está sendo executada está trazendo resultado ou não está trazendo, e um processo posterior que é reavaliar todo esse processo inicial de enfermagem. Dessa forma, temos sempre um ciclo, onde o paciente, a família, o grupo, a comunidade estão sempre centrados nesse processo de enfermagem. A teoria, a ciência de enfermagem, conceitos subjacentes à enfermagem também são levados em consideração. É realizada a avaliação do paciente com exame físico, levantamento de históricos desse paciente. Então, segue-se ao planejamento de diagnósticos de enfermagem,
de intervenções que vão ser realizadas de cuidados de enfermagem e dos resultados de enfermagem. A partir daí, desse planejamento, parte-se para a implementação, que é seguir a rotina de enfermagem com os cuidados, com os horários específicos, e a equipe de enfermagem tem a responsabilidade de realizar o cuidado e fazer o registro para que o enfermeiro possa fazer a mensuração se foi efetivo ou não. E a partir daí, o enfermeiro e a equipe faz uma reavaliação contínua desse processo. Um diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde, processos de vida ou uma vulnerabilidade a tal resposta, como um medicamento, por exemplo, uma intervenção médica, cirúrgica, por exemplo, de um indivíduo, de uma família, um grupo ou mesmo de uma comunidade. Aqui eu coloco uma tabela para que você entenda de maneira ampla como que se embasa esse processo de diagnósticos de enfermagem. Então temos os termos em que um diagnóstico de enfermagem, ele refere-se a um problema, a uma potencialidade, a um risco identificado em um indivíduo, família, grupo ou comunidade. Cada diagnóstico tem característica definidora que define esse diagnóstico, sendo um sinal e sintoma, indicadores objetivos ou também subjetivos. Existe o fator relacionado, que são causas ou fatores contribuintes, tá? Podem ser fatores etiológicos. Fator de risco, que é um fator determinante que pode aumentar o risco do desenvolvimento de um agravo à saúde daquele paciente. Populações de risco, que são grupos de pessoas que partilham características que faz com que cada membro seja susceptível a uma doença ou um agravo. E também condição associada, que são os diagnósticos médicos, lesões, procedimentos e outros tipos de intervenção. Como um exemplo de diagnósticos de enfermagem, colocamos aqui envolvimento em atividade de recreação diminuído. Podemos pensar, por exemplo, em um paciente que se enquadra nesse diagnóstico de enfermagem. Paciente que esteja acamado, imobilizado por conta de uma fratura em perna, por exemplo, ou fêmur, está com uma tração ortopédica e ele está totalmente imobilizado. Esse fato de estar imobilizado em cama pode fazer com que ele tenha um envolvimento em outras atividades daquela instituição de saúde diminuída. Então, os diagnósticos de enfermagem se baseiam dessa forma. Vamos a esse exemplo. Com a definição, a estimulação, interesse ou participação reduzidos em atividades recreativas ou de lazer. Características definidoras para esse diagnóstico: alterações de humor, cochilos frequentes durante o dia, descontentamento com aquela situação que ele esteja passando, fatores relacionados à mobilidade prejudicada, motivação insuficiente, condições associadas, imobilidade prescrita, isolamento terapêutico, por exemplo. E aí, a partir dessa diagnóstico de enfermagem, a equipe e o enfermeiro prescrevem e indicam questões de intervenção de enfermagem. Quais são, então, as intervenções ou cuidados de enfermagem realizados para um paciente com esse diagnóstico? Faça esse exercício. Bom, vamos ficando por aqui e na aula de hoje nós trabalhamos a enfermagem moderna e também a classificação NANDA de diagnósticos de enfermagem. Agradeço a sua atenção e espero você no próximo vídeo.